toda a glória e todo o louvor. Amém, igreja? Levante suas mãos, duas mãos bem altas aos céus e declare: o meu Deus é digno de glória e de louvor para todos sempre. Dê um brado de louvor ao Senhor. Aleluia! Vamos declarar com ousadia nessa noite ao Senhor. Abra o seu coração diante dEle. Adore ao Senhor nessa noite. Tu és digno, Senhor. Vamos declarar todos juntos, igreja: digno de glória. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos. Mais uma vez, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Te exaltamos, Senhor, só tu és digno. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Declara, igreja: porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia! Só tu és digno, Senhor. Levante bem alta a sua Bíblia. Vamos dizer juntos: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, tu és Deus, mas o Senhor escolheu nos fazer teus filhos. E nesta hora queremos ouvir a tua palavra. Senhor, que realmente aquilo que temos declarado, do poder transformador da tua bendita palavra, Bíblia Sagrada, Senhor, venha transformar as nossas vidas, venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a tua palavra caindo nos nossos corações, ela possa produzir vida, Senhor, transformação, libertação. Conceda ao pregador desta noite a tua sabedoria, conceda-lhe graça, mas acima de tudo conceda-lhe unção, ó Pai, para que ele possa falar segundo o coração do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos.
Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Olhe para mim. Que a única movimentação a partir de agora seja do doce Espírito de Deus. Que você não procure distrair ninguém ao seu lado. Que o seu coração esteja realmente com fome de Deus. Fome de conhecer a palavra dEle e de receber o que Ele tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O ano da conquista. Muitas vezes, nós nos acostumamos com aquela síndrome que diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Há muitos que guardam no coração uma expectativa do nada. Você pode estar vindo a essa reunião pela primeira vez, ou pela enésima vez, não sei. Mas você tem que encher o seu coração com uma certeza: vai ser hoje. Vai ser hoje. Você tem que criar dentro do seu coração não apenas uma expectativa daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Ele pode fazer, mas daquilo que Ele quer fazer em sua vida. Nunca entregue os pontos. Nunca procure a eutanásia para qualquer circunstância que adoece a sua alma, seu casamento, seus sonhos, seu trabalho, sua história, é a sua fé. Não acomode. Ou seja, você não pode, de forma alguma, dizer assim: nunca vai acontecer comigo. Eu quero ler uma história que é de uma mulher. Uma mulher que durante 18 anos viveu uma situação. Havia no coração dela, quem sabe, uma expectativa morrendo. Mas quando ela encontra o Senhor, tudo muda. Se este é o ano da conquista, não é você esperar chegar o dia 31 de dezembro de 2011 para dizer eu. Não, é hoje. A história diz assim. Lucas capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe porém o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Quantas mulheres estão aqui? Fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Olha que espetáculo. Psh, 'Eu não sei explicar porquê,
Mas as mulheres sempre integram a maioria dos seguidores do Senhor Jesus. As mulheres não desistem com facilidade. As mulheres têm uma ternura tão grande para tocar o coração do Senhor. Nas sinagogas também. Ainda que as mulheres sempre ficavam num lugar à parte, sempre elas eram e continuam sendo, em qualquer lugar, a maioria. E Jesus Cristo disse, Ele estava ali, ensinando numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, igual a você. A estrutura da mulher é diferente da estrutura do homem. A estrutura do homem é razão. A estrutura da mulher é emoção. É algo diferente. Pelo fato de ser emoção, elas têm uma facilidade muito grande para entrarem na onda do Espírito. O homem é mais questionador. O homem muitas vezes é mais cético. Mas o homem também, quando ele escolhe entrar, é tão glorioso. Diz aqui a palavra, veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada. Venha cá você, filho. Imagine ela entrando na sinagoga, saindo da sua casa, mas ela não era ereta assim, ela andava assim. Isso, sim, encurvada. Agora, nem sempre a pessoa fica assim da noite para o dia. É um processo muitas vezes. Um processo lento, dia após dia. Agora imagine, saindo de casa assim, andava assim, por onde ia dessa maneira, sempre encurvada. E aquele que anda encurvado, não olha para frente, só fica olhando para os pés. A vida é tão ruim assim. E essa mulher estava assim. As irmãs podem assentar. Eu vou aproveitar você aqui um pouquinho, filha. Fique assim. Diz aqui o texto que essa mulher estava presa. Havia como que sobre ela um fardo. Era algo invisível. Era algo invisível que a fazia viver assim. Ninguém viu o que estava sobre ela. Mas no mundo espiritual, Jesus Cristo via o que havia sobre ela. Existia sobre ela possessão, demônios que estavam sobre a sua vida. E diz o texto que essa mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, verso 11, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Tentou de tudo, fez massagens, fez ginásticas, espicharam, fez alongamento, mas voltava sempre desse jeito. O que é? Satanás, ele sempre vai levar as pessoas. Talvez você seja ereto, não vive encurvado assim, mas ele vai fazer de tudo, ou tem procurado fazer de tudo, para impedir que seus olhos possam ver Jesus. Está escrito em Hebreus capítulo 12, o versículo de número 2, está escrito assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. O inimigo procurava fazer que essa mulher se transformasse também, como que eu posso dizer assim, um modelo daquilo que ele tem feito em tantas vidas, impedir que a pessoa olhe para Jesus. Está escrito na Bíblia: olhai para mim, e sereis salvos vós. Olhe para mim.
Em Hebreus está escrito olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Mas agora como olhar, se ela conseguir olhar só para o chão? Como olhar para Ele? Quantas vezes pessoas têm tanta dificuldade de conhecer a fé, de conhecer o Senhor, exatamente por causa dessa batalha que ocorre no mundo espiritual. Satanás procurava oprimi-la, o sofrimento era tão grande. E normalmente, quando a pessoa está vivendo opressa pelo inimigo, o inimigo sempre a conduz para viver em lugares escuros, lugares tenebrosos, lugares realmente assim de trevas, como em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 3, nós encontramos Jesus trazendo a libertação, não para uma mulher, mas para um homem que vivia terrivelmente endemoniado. O versículo 3 de Marcos 5 diz assim, verso 1: chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. Verso 9: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se sucedera. Verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Essa mulher, 18 anos assim. Aquele homem, a Bíblia não diz o tempo que ele estava vivendo assim, mas vivia assim. E essa mulher não conseguia endireitar-se. Ela estava totalmente impotente. Por maior que fosse o seu esforço, ela não conseguia. Ninguém mesmo, nem ela, nem os outros conseguiam quebrar aquelas correntes que a prendiam. Todos os esforços falhavam. Agora, quando nós lemos em Mateus capítulo 8, verso de número 16 e 17. Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Nós encontramos o ministério do Senhor. E está escrito, Mateus 8,16: chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Pessoas assim, pessoas encurvadas, pessoas prostradas, pessoas das quais tinha sido roubado toda a alegria, todo o sentido da vida. Diz o texto, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Quantas vezes as pessoas vão de médico em médico, de psiquiatra em psiquiatra, de psicólogo em psicólogo,
Não é que os médicos não venham ser bênçãos, são bênçãos. Mas nessa situação, eles não podem fazer nada. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Nessa noite, querido, daqui a alguns minutos, quando você receber o pão, quando você receber o cálice com vinho, símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Aquele pão foi feito do trigo, é o grão que foi moído, foi quebrado, foi esmagado, foi triturado. Diz a palavra que ali na cruz, Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O propósito do Senhor é que venhamos ter vida, e a vida com abundância. Agora, ninguém consegue endireitar-se sozinho. Ninguém. Por maior que seja o esforço, talvez você não esteja encurvado fisicamente, mas é seu caráter que está encurvado. Quantas vezes você quer ser verdadeiro, mas você não consegue. Você quer ter uma vida pura, mas parece que você não consegue. Quantas vezes você está aí tentando por você mesmo, mas você não consegue. Quando lemos em Romanos capítulo 7, o versículo de número 19, há um momento quando o apóstolo abre o coração e ele diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Abra comigo, eu quero que todos abram. Romanos 7, aliás, o verso 19. Leia esse versículo. Está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quantas vezes é isso? Você ouve a palavra, tem um entendimento da palavra, e você quer viver essa vida que Deus tem, mas você não consegue por você mesmo. Ela está assim encurvada, ela não quer viver desse jeito, mas ela não tem o quê? Forças. Ela não consegue, por ela mesma ela não consegue, por ela mesma ela não consegue. Por isso que o homem tem buscado religião. E o que é religião? A própria etimologia da palavra religião, religare, nada mais é do que o esforço do homem para ligar-se a Deus. É ele fazer para alcançar de Deus. Ele vai fazer isto, vai fazer aquilo, aquilo outro. Ele se flagela, ele bate nele mesmo, ele jejua demais, ele sobe montanhas de joelhos, achando que daquela maneira ele vai alcançar, mas nunca vai alcançar. Em Romanos capítulo 5, o versículo de número 6, Romanos 5, verso 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É quando nós reconhecemos que somos fracos, que nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não conseguimos por nós mesmos. Quando nesta noite você tomar do cálice e comer do pão, você está dizendo: Deus, eu não consigo por mim mesmo. É a tua vida na minha vida. Diz aqui a Escritura: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos que estavam endemonizados, endemoniados, para aqueles que estavam longe dele. Muitas vezes nós achamos assim, que Deus me ama por causa disso. Ah, quanto mais santo eu for, mais Deus vai me amar. Não. Porque o amor dele é esse amor incondicional. Nós não somos dignos do amor dele.
Nós não merecemos o amor dele. Eu não sei o que houve na vida dessa mulher. Eu não sei que brecha, eu não sei o que aconteceu. Mas houve um primeiro dia que ela começou a viver assim. Houve um momento quando os demônios chegaram e a dominaram, entraram. E ela foi acomodando 18 anos. E não ia melhorar. Ia chegar um tempo que a sua cabeça ia quase encostar nos seus pés. Porque um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. A pessoa que vai vivendo dessa maneira, ela não vai conseguir nunca por ela mesma se endireitar. É preciso a intervenção do Senhor. E essa mulher, ela procurava ajuda. Ninguém quer viver assim. Ninguém. E diz aqui o texto, lá de Lucas 13, Jesus disse que ela era uma filha de Abraão. Apesar dela ser filha de Abraão, ela estava assim. Olhe para mim. Quem sabe você é um filho de crente. Quem sabe a sua esposa é crente. Talvez seus pais sejam crentes no Senhor Jesus. Mas não é pelo fato dos seus pais. É o fato que você que precisa. Nós não recebemos por herança alguma coisa automática. Nós não somos salvos simplesmente porque os nossos pais foram salvos. Não. Ela era religiosa. Todo sábado ia com certeza à sinagoga. Mas chegou aquele tempo certo, quando Jesus estava presente. Sabe, experimentar a presença de Jesus muda tudo. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. É Deus que está aqui. Nós cantamos há pouco: o ar que eu respiro é a tua presença. Eu sei que Ele está aqui. Quando você tem essa convicção, Deus está aqui. Alguma coisa vai acontecer. E diz aqui o texto, olhe bem, Lucas capítulo 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus do sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Verso 12, vendo a Jesus. Vamos falar? Vendo a Jesus. Outra vez, vendo a Jesus. Outra vez, vendo a Jesus. Vocês viram quantas mulheres tinham aqui? Talvez 3.000, 4.000 mulheres, não sei. Mas Jesus vê você. Vê você. Quem sabe você está ereta, não está assim. Mas dentro de você, quem sabe a angústia, as decepções, os pecados, as preocupações são tão grandes. E Jesus te vê assim. Nós olhamos você do lado de fora, mas nós não somos o que somos do lado de fora. Nós somos o que somos pelo lado de dentro. É lá dentro, lá é que nós somos. E diz a palavra, vendo a Jesus. Vendo a Jesus. Vendo a Jesus. Chamou-a. Diz aqui, chamou-a. Vamos falar? Chamou-a. Mas ele a chamou para ele. Chamou para ele. Chamou-a. Não chamou para uma religião. Não chamou para um sistema. Ele chamou. Chamou para ele. É por isso. Eu sempre vejo o Senhor, como você também o vê, sempre de braços abertos. Até a cruz, os braços estão abertos. É como se Ele estivesse dizendo, pode vir, pode vir, pode vir. E houve um momento quando Ele rasga o seu coração e diz,
vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E ele diz, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso, mais peso. Pessoas que vivem sobrecarregadas. E Jesus quer que a nossa vida seja leve, soft, leve, leve. Ele diz, meu fardo é leve. Sabe, religião traz peso para as pessoas. Religião traz peso. Mas Jesus, Ele apenas diz, siga, siga, siga. Mas para seguir Jesus, a pessoa não pode ficar olhando para baixo. Tem que ter os olhos fitos nele. Tem que caminhar seguindo o Senhor. E essa mulher, quando ouve o chamado, no versículo 12, Jesus diz, vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, quando ele impõe as mãos, quando ele sela a sua palavra, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Sai pulando, filha. Glória a Deus. Ela imediatamente se endireitou. Imediatamente se endireitou. Por quê? Quando você lê as palavras do Senhor Jesus, quando Ele impõe as mãos, Ele chama, em Lucas capítulo 4, versículo de número 18. Lucas 4, verso 18, Jesus Cristo traz aquela profecia de Isaías. Ele diz, hoje essa profecia se cumpriu. Que profecia era esta? Ele diz assim, vamos ler juntos, todos juntos. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha o versículo 20. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje. Vamos falar? Hoje. Outra vez? Hoje. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus Cristo veio. Não foi simplesmente para ser um grande mestre. Ele não veio só para fundar uma religião. Ele veio para pôr em liberdade os cativos. E diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando você lê 1 Pedro capítulo 2, o verso 24. 1 Pedro capítulo 2, o verso de número 24 diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, por suas chagas fostes sarados. Eu fico imaginando aquela mulher. Volta cá de novo. Olhe para os irmãos. 18 anos ela não conseguia fazer o que está fazendo. Durante 18 anos a vida dela era assim. Era esse tipo de vida. Dia e noite, a mesmice.
tudo igual. A nossa fé, ela transborda de esperança. O Evangelho significa boas novas, são as boas notícias. Diz aqui o texto, que quando ela é curada, quando os demônios saem, diz aqui o texto assim, imediatamente se endireitou. Imediatamente endireitou. E diz o texto, dava graças a Deus, dava glórias a Deus. Durante 18 anos, ela não sabia o que era dar graças a Deus. Porque durante todo esse tempo, 18 anos, a vida dela era reconhecida como uma vida maldita. Era aquela vida que não era vida. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o que ela fez para merecer? Absolutamente nada. 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 Nós não somos, irmãos, dignos de nada. Tudo que nós recebemos é pela graça, pela dádiva do Senhor. Ela agradeceu. E aqui essa palavra diz assim, e ela se endireitou e dava glórias a Deus. Vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus, outra vez. Glória a Deus, outra vez. Glória a Deus. Agora, olhe para mim. Satanás, o que ele deseja é que você nunca cumpra o propósito pelo qual Deus te criou. Ele sempre quer fazer você compreender que Deus é mau e que o diabo que é bom. Ele quer inverter isso. A grande luta que ocorre na sua vida é esta: a quem você vai dar glória? A quem você vai honrar? Por que você vive? Por que Deus te criou? Por que seu coração pulsa hoje? Por que você continua vivo? Sendo que na sua história você já viu tantos que partiram antes de você, parentes, amigos, vizinhos, pessoas tão chegadas. Se você continua vivo, é porque Ele quer ouvir, não apenas dos seus lábios, irmão. Não apenas você dar glória a Deus com seus lábios, mas que a sua vida, as pessoas ao olharem para você, elas possam ver em você alguma coisa diferente, possam olhar para você e contemplar um semblante diferente, podem ouvir a sua voz e perceber algo diferente, uma paz. Quantas vezes as pessoas hoje têm um entendimento tão errado do que seja ser um cristão? Cristão é essa pessoa que reconhece que Deus tem o domínio absoluto sobre todas as coisas. E que a vida dele, depois que o Senhor o libertou, é para viver para Ele. O Salmo 103 é um salmo que você deve lê-lo constantemente. E eu queria que você ficasse em pé e lesse comigo o Salmo 103. Ele pediu ao pastor Gustavo para ler, e nós vamos fazer a leitura responsiva desse salmo. Todos em pé agora. Ele vai ler o primeiro verso, e nós vamos ler o verso seguinte, e nós vamos dizer: Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por todos os seus benefícios para comigo. Senhor, eu não quero jamais esquecer, Senhor, eu não quero. E diz aqui a palavra que todos ali naquela sinagoga começaram a dar glória a Deus, vendo o resultado na vida daquela mulher. Vamos ler. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida
e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Vamos aplaudi-lo. Bendito seja o Senhor. Bendito, 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 bendito seja o Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vem cá, filho. Olhe para ela. Como esquecer? Como esquecer 18 anos? Como esquecer 18 anos olhando sempre para baixo? Como esquecer 18 anos vivendo sob opressão maligna? Daqui a pouco, quando você tomar do cálice e comer do pão, é para você não se esquecer, meu irmão. Deus diz: fazer isso em memória de mim. Para você não esquecer. Para você não esquecer, meu irmão. Onde você estaria? Como você estaria se não fosse a graça do Senhor Jesus? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só. Muitas vezes nós agradecemos as atuações espetaculares de Deus, mas quantas vezes esquecemos a beleza do pôr do sol, o barulho gostoso da chuva, o sorriso de uma criança, o brilho de uma lágrima, um abraço de um irmão. São as pequeninas coisas que fazem a vida. Quantas vezes nós apenas achamos que somente as coisas espetaculares assim que eu tenho que agradecer. Agradeça as pequeninas, porque as grandes são feitas das pequeninas. E para nós não medimos pelo tamanho, nós medimos pela fonte. Quem deu? Quem deu foi o Senhor. E se Deus deu, Deus nunca nos dá algo que não seja melhor.
tudo que Deus faz é perfeito. Tudo. Sabe, nós o amamos. E o amor dele nos constrange. Porque muitas vezes nossos lábios têm mais espaço para reclamação, para as queixas, e esquecemos os benefícios. Ele diz a ele: quem perdoa algumas das suas iniquidades, não, é ele que perdoa todas. Quem sara algumas enfermidades, não, quem sara todas. Quem da cova redime a tua vida. Você que já estava com o pé na cova, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga para o seu irmão: meu irmão, nunca se esqueça. Nunca se esqueça da gratidão ao Senhor. Amém? Vamos assentar. Pode sentar. Diz aqui o versículo 17. Lucas 13, 17. Quando Jesus cura aquela mulher, entre os religiosos, os mestres, criou-se uma confusão muito grande, porque eles estavam ali coando um mosquito e deixando, engolindo por outro lado um camelo. Ao invés deles se alegrarem com a libertação daquela mulher, do regozijo que ela expressava. Olha o versículo de número 14. Olha o verso 14. Lucas 13, 14. O chefe da sinagoga, indignado. Faz cara de indignação, faz aí. Indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vem depois nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas. Você vê sempre Jesus com tanta ternura. A ternura para os pecadores. Ternura até com prostitutas que eram consideradas aquelas lá de baixo. Com os publicanos. Aqueles que eram tão desprezados. E tinha até um grupo chamado de pecadores. Você vê sempre o Senhor com ternura. Mas a esses religiosos ele diz: hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-lo a beber? Verso 16. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Psh. Faça assim. Psh. Eu creio que quando Jesus falou, houve esse silêncio igual agora. Tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Os adversários, eles foram envergonhados. Queridos, se existe uma palavra que nós não queremos que ela nunca venha fazer parte da nossa história, do nosso currículo, é a palavra vergonha. Existe uma vergonha como esta. Os religiosos se envergonharam. Todos eles. Vergonha. Existe uma vergonha quando a pessoa diz assim: mas será que eu estive errado durante tanto tempo? Quando ele é confrontado com a verdade, e ele diz: mas será que eu posso aceitar o amor de Deus? Será que eu posso aceitar o amor da minha esposa e voltar para casa? Será que eu posso aceitar o amor do meu esposo e voltar para casa?
é como o filho pródigo. Quando ele estava naquela terra distante, quantas vezes ele pensou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quantas vezes ele ensaiou o discurso, mas eu imagino quantas vezes ele não foi por causa de quê? Da vergonha. Por causa da vergonha. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, sabem que o Evangelho é a verdade, e ele tem vergonha. Tem vergonha de ir numa igreja evangélica. Tem vergonha até, quem está assistindo na televisão agora, de repente passa alguém, ele muda de canal agora, porque ele tem vergonha que os outros venham saber que ele está ouvindo a palavra de Deus. Que palavra é esta? Vergonha. Vamos falar? Vergonha. Outra vez? Vergonha. Eu cataloguei algumas vezes a palavra vergonha na Bíblia. E queria que você lesse comigo algumas delas. Começando com Esdras capítulo 9, o versículo 6. Esdras capítulo 9. Você tem Jó, você tem Esther, você tem Neemias, e você vai chegar em Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, o versículo 6. É uma oração que Esdras faz. Ele ora dizendo assim: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Quantas vezes as pessoas, desculpe eu usar essa palavra, têm uma vergonha besta. Vamos falar? Vergonha besta. O que é isso? Quando ela não toma uma decisão. Quantas vezes a vergonha prende a pessoa? Aqui Esdras abre o coração e ele ora dizendo: Senhor, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Um dos textos que mais falam o meu coração na Bíblia é quando o Senhor diz que o Senhor Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque Ele conhece o poder do seu sangue para limpar, para restaurar, para purificar, para transformar, para mudar. Ele não se envergonha de você. Quantas vezes ferimos o coração dele com as nossas atitudes. Quando lemos em Jeremias 17, o versículo de número 13. Jeremias 17, o versículo 13, diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Ó Senhor, esperança, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O Senhor não nos envergonha. O Senhor nos ama. Que nessa noite, mais uma vez, ao participar da mesa, que o seu coração possa bater dizendo: Senhor, eu preciso, mas eu não mereço, mas é a tua graça que chega ao meu coração, Senhor. É a tua graça que chega ao meu coração, Senhor. Em Mateus 8, o verso 38, Mateus 8,
o verso de número 38. Não, não é esse texto. Eu quero que os irmãos leiam comigo Lucas 14, 9. Lucas 14, o versículo de número 9. A palavra diz: vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o teu lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Sabe, a vergonha machuca, não é assim? Seja tão simples na sua fé, no sentido de você ser simples como Jesus. Nunca queira, apareceu o seu nome. Convém, João Batista, ele dizia, convém que ele cresça, que eu diminua. Tudo que eu quero é trazer glória ao nome dele. Existe aquela vergonha inocente. Quando o Senhor colocou o homem no jardim do Éden, você lê em Gênesis capítulo 2, versículo 5. O homem e a mulher, eles estavam nus, e diz a palavra, que eles não se envergonhavam. Diz aqui o texto, Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, e o pecado do homem não foi pecado de ordem sexual, não. O sexo é alguma coisa que Deus fez, é bom, é prazeroso, mas Deus estabeleceu que ele deveria ser expresso apenas dentro do casamento. Um homem e uma mulher. Não um homem, nem uma mulher e uma mulher. A palavra diz, ambos, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, a vergonha toma conta. A vergonha os fez fugir da presença do Senhor. Tentaram tampar a nudez, fazendo cintas com folhas de figueira. Mas o que fez Deus? Para que a vergonha não perpetuasse, ali no jardim do Éden ainda, Deus sacrifica animais. O sangue daqueles animais tinge a terra, e Deus toma aquelas peles e cobre o homem com aquelas peles. E ali, ainda no jardim do Éden, Deus estabelece essa mensagem, que o filho, a semente da mulher, viria. O sangue seria derramado para cobrir a nudez do homem, a vergonha do homem. Quando você daqui a pouco comer do pão e beber do cálice, você estará afirmando essa realidade. O sangue de Jesus me cobriu. Ele como cordeiro. Quando Deus olhava ali no jardim do Éden, o sangue daqueles animais não era o sangue de animais comuns. Ele via como que o sangue do seu próprio filho, que estava sendo derramado para cobrir a nudez do homem. Sabe, a vergonha, Deus vem, cobre. No Salmo 25, versículo 2, Deus quer que seus filhos vivam livres da vergonha. O Salmo 25, o versículo de número 2. Salmo 25, versículo 2 diz assim: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Você, querido, não foi feito para ser motivo de vergonha para sua casa, para os seus amigos, que eles não venham tripudiar a sua vida. Por isso ele orava dizendo: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Em Romanos capítulo 5, o versículo de número 5,
há uma expressão tão forte que diz assim, ora, Romanos, capítulo 5, verso 5 diz, ora a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E essa palavra confundir tem esse contexto também de ser envergonhado. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, ele abria o coração. Paulo era um pregador. Quantos aqui são pregadores? Levantem as mãos. Levante sua mão, meu irmão, levante a mão. Porque você também é. Olha o que diz Paulo dizendo assim, Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você estiver semana que vem com a nossa presidente, a Dilma, olhe nos olhos dela e diga, querida presidente, Jesus te ama, morreu por você, não se envergonhe, querido. Talvez até hoje você não falou com seu patrão de Jesus por causa de vergonha. Talvez você nunca falou com seu chefe por causa de vergonha. Sai vergonha, vamos falar? Sai vergonha. Paulo dizia, pois não me envergonho do Evangelho. Porque quando você prega o Evangelho é o poder de Deus. Você crê que Deus vai operar naquele coração. Quando você semeia, você tem essa convicção que os resultados virão. Romanos capítulo 9, o verso de número 33. Romanos 9, verso 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. A outra tradução diz, aquele que nela crê não será envergonhado. Não será envergonhado. Romanos 10, o versículo 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. A outra tradução traz a mesma expressão, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Agora a palavra fala de vergonha, mas como aprovação. Ou seja, algo que você tem que tomar como posse. Ele falando para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, o verso 15 diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Querido, leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Nós estamos chegando a um período que é tão complicado, porque com tristeza a gente percebe, tem tantas vezes pregadores, igrejas, eu não estou criticando, mas meu coração entristece, em ver que muitas vezes, ao invés de pregarem a Bíblia, a palavra de Deus, não pregam a palavra de Deus. O povo não quer entretenimento, as pessoas estão cansadas de entretenimento, elas querem Deus, querem ouvir a palavra do Senhor. E aqui de uma forma tão clara, Paulo está falando para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovado, aprovado. Teve um homem chamado Apeles, ele disse, homem, aprovado, aprovado. Você, querido, para você viver o ano da conquista. Muitas vezes você acha que a conquista é apenas você ter 38 caminhões, 18 apartamentos, 19 fazendas. Querido, isso aí são conquistas que todas elas vão ficar aqui. Você pode tê-las, mas é diferente quando você tem seu tesouro lá. Quando você compreende a verdade. E a palavra diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí você diz, não, isso é só para os pastores. Queridos, a nossa fé, a fé evangélica, ela não tem um homem sagrado, ela não tem um lugar sagrado, e ela não tem um dia sagrado de culto. A fé evangélica
nos ensine, nós aprendemos. Esse lugar que está aqui é feito de tijolo, cimento e granito. Se amanhã nós estivermos aqui e virar um supermercado, não é um lugar sagrado. Tijolo, cimento, é tijolo e cimento. O que é sagrado é que está aí perto de você, toque nele. São pedras vivas. São pedras vivas. São pedras vivas. Nós podemos nos reunir aqui. Podemos nos reunir na Praça 7. Podemos ir para o Mineirinho, para o Mineirão. E no momento quando você está ali, é a sua presença. É a oferta que vai santificar o altar. Não existe homem sagrado. O homem sagrado é o pastor Gustavo Bessa. Querido, todos nós somos homens sagrados. Não tem um dia. Alguns viram assim: vocês não guardam o sábado, é o dia que tem que guardar. Querido, para nós dia sagrado é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todo dia para nós. Jesus inaugurou um momento novo. E nesse momento novo, a palavra diz lá em Pedro: vós porém sois raça eleita, povo santo, sacerdócio real. Ou seja, nós somos sacerdotes. Você não é um pobre coitadinho, não. A palavra diz que a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus. Quando cada membro de Lagoinha se levantar mesmo, apaixonadamente cumprindo a vontade do Senhor, Ele não vai te envergonhar, vai fazer cumprir a palavra dEle na sua vida, de uma maneira tão gloriosa, tão viva, tão real. No livro de Joel, eu quero que você coloque-se em pé, e queria pedir aos pastores, para passarem para os diáconos, os elementos da ceia agora. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, o verso 26. Oh, glória! Por que estamos falando sobre isso? Vem cá, querida, eis encurvada. Por causa dela. Por causa dela. Olha o rostinho dela. Antes era assim. Ninguém nem viu o rosto dela. Olha a promessa do Senhor. Joel 2:26. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Olha o 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Filipenses capítulo 1, verso 20. Filipenses capítulo 1, o verso de número 20. Vamos começar pelo verso 18. Filipenses 1, 18. Paulo sabe que estava atravessando o vale da sombra da morte. E ele abre o coração e diz assim, Filipenses 1, 18. Todavia, que me importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20. Segundo, a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte.
21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver da carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E eu estou convencido disto. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Jesus Cristo, pela minha presença de novo convosco. Verso 20 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. 1 Pedro 4,16. 1 Pedro, capítulo 4, o verso 16. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe. Olhe para mim. Existe um sofrimento que é o sofrimento como cristão. Como o pastor Gustavo orou hoje, lá no Egito, semana passada, enquanto os irmãos estavam reunidos, 21 foram mortos. Deixaram, com certeza, esposa, esposo, filhos, netos. Isso é sofrimento. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Mas sofrer por causa do pecado, a vergonha, pecado traz vergonha. Pecado envergonha. Pecado envergonha. Pecado envergonha. Nessa noite, Deus quer trazer, não a vergonha. Porque Jesus já levou a nossa vergonha. Ali na cruz, Ele foi crucificado nu. Em outras palavras, Ele sofreu a nossa morte, para que nós pudéssemos hoje ter a vida dEle. Em 1 João 2, o verso 28 diz: filhinhos, 1 João 2, 28, filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando Ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. É esse o tempo. Põe sua Bíblia sobre o banco, tome o seu lugar. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Todos em pé. Olhe para mim. O que mais Deus poderia ter feito que não fez? Ele fez tudo. O que mais Jesus Cristo poderia fazer que Ele não fez? Ele fez tudo, meu irmão. Fez tudo. Ele morreu para dar a sua vida. Não sei se o Paulo, o menino, sabe cantar um hino que diz: Ele morreu a nossa morte para nos dar vida. Vem cantar. Eu quero que você hoje, ao celebrar a ceia do Senhor, que seja tão diferente como das outras vezes, irmão. 2011, o ano da conquista. Não espere chegar 31 de dezembro, querido. É hoje. Você pode ter tanto de Deus em você. O amor por você é tão grande. Agora, como responder o amor dele?
como responder ao amor dele. Responda, fazendo o primeiro em sua vida. Entronize-o. Jesus, te entronizamos. Declaramos que és rei. Mas agora eu quero que você volte ao Calvário. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar essa verdade. Como que começa? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Eu queria que pelas placas você pudesse cantar. Volte ao Calvário. Procure saber, procure ver dentro de você o mesmo espírito daquela mulher quando saiu aquele dia, aquele sábado e voltou para casa. Ela disse: chegou a minha hora, a conquista. Nunca mais ela iria sofrer a vergonha. Envergonhados ficaram os religiosos, mas ela teve a acolhida do Senhor. Colocou a música, filho? Vamos esperar ele colocar. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nova vida. Levante a mão do seu irmão e vamos cantar. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, declare. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Declare bem alto: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Declare Hosana. Sua vida nos trouxe grande salvação. Declare, igreja, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte
morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Obrigado, Senhor, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande A palavra diz, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, não precisa abrir, eu vou ler. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Há um momento, quando você come do pão e bebe do cálice, e toma posse de todo o significado glorioso que Ele menciona. Cristo é a nossa vida. Ele não veio para envergonhar você. Ele quer abraçar você. A vergonha muitas vezes é estabelecida pela culpa, mas só Ele é que pode arrancar o ferrão da culpa. Quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até hoje você não se entregou a Jesus. Quem sabe você é alguém que um dia começou a caminhar com Ele, e no meio do caminho, ciladas, as mais terríveis vieram, ministrações diabólicas vieram ao seu coração, você ficou encurvado, até deixou de vir à igreja, mas hoje você veio, mesmo encurvado veio, você deixou para trás a vergonha e veio, porque o Senhor quer restaurar você. Eu quero fazer uma oração agora, por duas pessoas, duas classes de pessoas. Por você que ainda não convidou a Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Você que não se entregou a Ele até hoje. Você que já ouviu tantas vezes, mas você não disse até hoje: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador miserável. Eu só mereço o inferno, a condenação. Mas você tem seus olhos abertos pelo Espírito de Deus, para saber que Jesus é o Salvador, que Ele morreu para que você não morresse, para que você pudesse ter a vida. A segunda classe de pessoas é aqueles que um dia experimentaram a casa do Pai, e como pródigo foram para a terra distante, mas hoje você volta à casa do Pai. Coloque suas duas mãos sobre seu peito, todos em pé, porque trava-se no mundo espiritual uma batalha agora. Há pessoas aqui há mais de 18 anos vivendo assim, mas que vão sair daqui completamente transformadas. Feche os seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui da mesma maneira como esteve naquela sinagoga. O Senhor vê a minha vida, eu só estou olhando para baixo. A vergonha tem sido meu mantimento. Eu reconheço
que estou longe de Ti, mas o Senhor me vê e me ama. Nesta hora, eu abro o meu coração, arrependido pelos meus pecados. Eu abro a minha vida e eu a entrego a Ti. Eu digo: Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu que estava desviado, nesta hora, volto na certeza que eu serei aceito. Continue com seus olhos fechados. E eu vou fazer uma oração que você não vai precisar repeti-la agora. Eu quero orar por você, que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você, que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele. Para que eu ore, eu vou pedir que aí no seu lugar, você levante bem alto uma das suas mãos, sem nenhum constrangimento. Todos estão com os olhos fechados. Você pode levantar bem alta a sua mão. Deixe Deus ver a sua mão erguida. Você que hoje entrega a sua vida a Ele, você que se reconcilia com Ele, levante mais alto que você puder a sua mão. Aqui no térreo, na primeira galeria, na segunda, levante a sua mão. Pode abrir os olhos. Eu vou orar agora, mas eu quero pedir algo. Enquanto nós vamos cantar essa verdade, Cristo é a nossa vida, eu vou pedir que você, que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe o seu lugar e venha até aqui. Nós vamos orar por você aqui à frente agora. Pode deixar o seu lugar. Todos os crentes, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida, como está a sua vida com Deus. Talvez alguns iam dizer: eu vou amanhã, no próximo domingo, mas a sua hora é agora. Venha, venha, é a hora de Deus. Venha, todos em pé, todos em pé, é hora de batalha. Vem, vem, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você que está aí no seu lugar, talvez dizendo assim: pastor, domingo que vem. Mas pode acontecer que não haja domingo que vem para você. A Bíblia diz: hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Esta é a hora de Deus para você. Você que não está bem com Deus, que estava longe, talvez a vergonha esteja te prendendo aí no seu lugar. Esta é a hora de você dar uma guinada, de correr para o Calvário, e ali você vai receber do Senhor a graça do perdão. Nós temos cantado: Cristo é a nossa vida. Você precisa dele, não existe outra opção.
Jesus Cristo é o caminho. João 3,16, vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele te ama. Os pastores venham ajudar a colocar as pessoas aqui ao meu lado. Você que continua aí no seu lugar, é a hora de Deus para você. Quando Jesus viu aquela mulher, vendo a Jesus, chamou-a. E quando ele a chamou, ela veio. Nessa noite, Jesus chama você. Ele sabe que é você. E você está aí no seu lugar, dizendo, não, eu vou continuar assim mesmo. É a minha sina, eu nasci assim, não tem jeito, eu vou viver assim. Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nela. Querido, nenhuma vez eu falei para você mudar de religião. Estou chamando você para entregar a sua vida a Jesus. Chamou-a. Você que está aí. Enquanto vamos cantar novamente, Cristo é a nossa vida. Venha. Eu quero ver cada crente olhando para a pessoa que está aí ao seu lado. Quantos são crentes aqui em Jesus? Levante a mão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Talvez você esteja ao lado de alguém encurvado aí. Fale com ela. Esta é a hora de Deus para ele. Venha também. Pode chegar bem próximo de mim. Pode vir, pode chegar. Você está igual aquela mulher que Jesus chamou. E ela veio. Ela atendeu o convite, ela veio. Se aproxime mais de mim. Mas ela voltou completamente diferente. Tudo foi novo a partir daquele instante para ela. Nunca mais ela foi a mesma pessoa. Como você também nesta noite. Ele quer anular o que ficou para trás. Inaugurar para você esse momento novo. Ao poder no sangue do Senhor. Para trazer toda a libertação da opressão. Por isso o povo de Deus vai estender as mãos sobre a vida de vocês. E vai orar comigo dizendo, ó Deus e Pai, contempla nesta hora esses corações no teu altar. E destas vidas quebramos na autoridade do teu nome toda opressão maligna, para que esses corações perdoados, salvos, possam viver a tua própria vida. Jesus amado, eu abençoo meus novos irmãos, para que jamais eles te deixem, mas ajuda-me a ser uma bênção para eles, em teu nome. Nós desligamos da vida de vocês todo o poder das trevas, ligamos vocês à vida de Deus, mas hoje você recebe, não uma nova religião, você recebeu Jesus em você, mas hoje você recebe uma nova família, uma família carinhosa, uma família meiga. Chega aqui bem perto de mim, eu quero que vocês conheçam a nova família de vocês. Eu vou contar até 3, 1, 2, 3. Quando eu chegar no 3, eu vou pedir que vocês virem, para vocês conhecerem a nova família de vocês. 1, 2, 3. Virem agora, virem. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família Te abençoo, vivendo te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, precioso irmão, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo, te abençoo. Vamos aplaudi-los, bem-vindos à família de Deus. Aleluia.